Isso, aí a gente vai pra lá. Tô vindo aqui do lado do Barra Life. Do lado do Barra Life. Oi, gente, boa noite. Boa Não tô noite. enxergando ninguém. Oi, gente, oi, família. Oi! Ai, eu adoro casal. Gente, é tão bom enxergar. Oi, Mari! Vamos lá. Ai, vocês estão separados agora. O resto da família lá. Brigaram? Ah, entendi. Para reflexão? Gente, adoro. Tá certo. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre Deus, Deus de Joana. Então, hoje é o dia que você trouxe seu ácido aí na sua bolsa, que a gente vai abstrair, né? Mas vamos lá. Joana vai fazer evangelho para ver se eu fico serena, porque eu não estou serena desde a palestra. Depois da palestra, meu bem. Hoje foi tenso. A minha mãe quase morreu. Ela falou assim. Ah, ela vai mandar editar, tirar aquela parte que eu falei a palavra. Com certeza. Ela falou assim, eu quase morri aqui. Carinha, ela quase morreu. Ela quase morreu. Foi. Eu só vi minha mãe morrer 2 vezes. Uma foi hoje e a outra foi no congresso, quando no meio do congresso meu vestido abriu. Abriu, aí eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, prende pra mim. E ela tava sentada na cadeira assim, ó. E assim, eu fiquei parada aqui e falei no microfone. Falei, ih, gente, meu vestido abriu. Iraci, fecha aqui pra mim. Ela fez assim, ó. E eu aqui parada. Eu falei, gente, ela tá muito doida. Ela devia estar pensando assim, acaba logo, sabe? Tipo, sai daqui, sei lá o quê. Aí uma mulher lá de dentro veio consertar meu vestido, gente. Olha só, nesse dia ela morreu. Foi. E hoje? Porque ela já está congelada. Imagina 3.500 pessoas, aí eu dando... Porque eu não tenho pudor mesmo, entendeu? O negócio da vergonha na cara eu não tenho. Então, assim, que eu não tenho, tá na sombra total. E aí ela falou assim, né, no meio da 3.500 pessoas, eu falando, não sei o quê, Divaldo Franco ali sentado do lado dela. Aí eu viro dela e falo, gente, meu vestido abriu. Aí as velhas espíritas desencarnam tudo, se urina toda, que como é que isso acontece num centro espírita, não sei o quê. A Iraci ficou paralisada. Ficou em choque, entendeu? Igual hoje. Foi sem querer, eu falei pra ela, ainda falei rápido. Eu falei merda na palavra. Sem querer. Fala, beleza. Mas vamos embora. Ah, tá ao vivo? Oi, gente da internet. Esperem sábado para ver a palestra que teve hoje. Esperem sábado. Hoje não. Então vamos lá. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais de 2000. Dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Deixa guardadinho aqui. Isso aí. Né? Vamos lá. Mestre Jesus, Joana de Ângeles, mentores trabalhadores desta casa, desse trabalho, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos junto a vós para mais uma noite. Agradecemos, mas também rogamos para que nos auxilie ao longo dessa aula, para que ampliemos nossa consciência, que tenhamos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir o Espírito, e não tenhamos medo de olhar para dentro de nós e encontrar o nosso Pai Celestial. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, gente. Hoje, Deus do céu. Sabe que quando eu já falei isso para a dona Iraci, mas eu tô falando desde as 3h30 da tarde sem parar. Eu já tô com a voz de traveco, né, gente? Porque essa voz tá assim, porque tá gripada, né? Então você imagina como é que tá, né? Mas vamos embora. Então, hoje a gente vai falar sobre a segunda parte. Acabou o negócio de individualização, graças a Deus, que você não aguenta mais escutar. Hoje a gente vai falar sobre Deus. A Joana, ela pede
Na verdade, não é Joana. No cronograma do nosso curso, tem 3 coisas que a gente tem que falar de Deus. A primeira é religião e religiosidade, que eu não vou abordar agora, eu vou começar de trás para frente. Depois a crenças saudáveis e patológicas em relação, né, a Deus e as religiões. E depois as visões de Deus. Eu vou começar com as visões de Deus, porque eu acho que fica muito mais claro para a gente poder depois, né, gente, falar mal do que tem que ser falado. Porque não adianta eu falar mal da coisa que ninguém sabe do que eu estou falando. Né? Então, vamos lá. Vocês já perceberam que quando a gente... Né, a gente vai falar sobre Deus. Espera aí. Vocês já perceberam que quando as pessoas fazem prece, elas não falam de Deus? Elas não falam com Deus, elas falam com quem? Elas confundem Deus com Jesus. Mesmo que não confundam, mesmo que saibam que uma coisa não é a outra, elas no meio da prece embolam e uma coisa fica uma coisa só. Já viu? Você está falando, ai, Senhor, Senhor. Quem é o Senhor que você fala? Você fala Senhor, mas você imagina Deus. Aí você, no meio da prece, você pede as coisas para Jesus. Aí fica um bolo, entendeu? E aí tu não sabe mais para quem está mandando a mensagem. Né? Na verdade, né, isso acontece porque isso é uma herança que a gente tem da religião cristã judaico, que diz que Deus e Jesus é a mesma coisa. Né? Então, o que não é. Então, a gente vai ter que entender. Joana, ela faz ela trabalha um Deus com a gente diferente, que é o Deus espírita, e que muitos dos espíritas não entendem que Deus é esse. Tá? Então, eu vou começar... É bom quando você dá uma aula que você sabe exatamente por onde você tem que começar, né? Porque deu errado nas das 5, vai dar certo nas das 8. Então, olha só. Eu vou começar explicando as 3 formas, os 3 sistemas que existem para falar sobre Deus, né? Que as pessoas utilizam e a gente vai dar uma analisada neles, tá? O primeiro deles é o panteísmo. No panteísmo, o que a doutrina panteísta diz? Ele diz que Deus, quando ele cria, essas criações de Deus são partes dele. E se você somar essas partes todas, vai dar igual a Deus. É como se, vamos supor que Deus só tivesse criado todos nós aqui. Se somarmos todos nós daríamos o tamanho de Deus. Quando eu uso esse sistema, Deus é onipresente na sua criação? É, porque nós somos partes dele. É onisciente? É, porque se eu sou parte dele e ele, né, sabe das partes dele, ele sabe de mim. Mas Deus aqui é infinito? Não, Deus aqui passa a ser finito. E se Deus é finito, tudo que é finito foi criado por alguma coisa, certo? Então, já cai por terra isso aqui. Né? Para nós espíritas, Deus um dos atributos de Deus é infinito. O que significa Deus é infinito? Amigo, não tem começo, não tem fim. Você não sabe quando ele nasceu, quem criou. Não, Deus é Deus. Deus simplesmente é. Ponto, acabou. Foi, gente? Esse é um dos sistemas. O outro sistema que a gente tem para conhecer a Deus é o dualismo. No dualismo, Deus, quando ele cria... Cris, Oi. um pouquinho. Alguém aqui é dono de um Azira Hyundai, da Hyundai LLN 4022? Não? Então, tá bom. Não. Então tá. Bem, eu tinha certeza que não era dessa turma, que o pessoal dessa turma, de tanto fazer transformação da consciência, jamais pararia em frente a uma garagem, eu tenho certeza. Absoluta. Vamos lá. No dualismo, quando Deus cria, só que como é que fica essa criação, tá? Essa criação de Deus. Fica literalmente assim, ó. Deus está aqui e a criação está aqui, ó. Ele cria separado. A criação, ela se
separa de Deus. Quando essa criação se separa de Deus, e é isso aqui que a gente vive, tá? As pessoas, elas não entendem, quando elas não entendem Deus, elas vivem isso aqui, tá? O que é viver isso aqui? Elas falam assim, vou dar um exemplo para você. Eu estou fazendo aqui uma coisa, daqui a pouco eu viro e falo assim, ai, Deus está vendo. Parece que Deus é aquele olho, né, do Senhor dos Anéis, né? Deus está sentado em algum lugar vendo, tem um computador. Sabe aquela novela Deus nos acuda? Fui longe, né, gente? O pessoal jovem aqui fala, quê? Né? Oi? The Sims, o que é isso? Aquele jogo que tinha lá, que eu estou muito velha, ele está muito novo. Eu não tenho ideia do que é isso, mas se você que é jovem, tem o The Sims, tá? Mas, vamos lá, sabe aquele... É como se Deus fosse separado da criação. Se Deus é separado da criação, Deus é onipresente? Fala comigo. Vocês estão acordados? Tem certeza? Então tá. Se a criação é separada de Deus, Deus está na criação? Não. Então Deus não está aqui. Deus é onipresente? Não. É onisciente? Não. Isso aqui simboliza a nossa, tá, maternidade. Como assim a nossa maternidade? Quem tem filho aqui? Levanta o seu dedo que eu quero saber. Obrigada. Vocês, mães, pais e afins, vocês são presentes na criação de vocês? São? Vocês sabem exatamente o que a criação está sentindo? A Iraci é a única mãe onipresente que existe na face da Terra. A Iraci olha para mim e fala assim, Cristiane vai botar um casaco. Aí eu falo, por quê? Ela diz, porque você está com frio. Aí eu falo, desculpa, eu não tinha percebido. Que bom que você me falou, porque eu estava tremendo e eu achei que fosse música interior. Mas não. É o frio, obrigado. Né? A Iraci é assim. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós, mães, nós não somos onipresentes no nosso filho. Se nosso filho tá triste, tá não sei o que, a gente pode ver pela cara, mas a gente não vai saber o que é. Se meu filho está com dor de barriga, eu não vou saber qual é a dor de barriga dele. Então, Deus não onipresente na gente é a maioria das formas que a gente se relaciona com Deus. O Deus do catolicismo é assim. O Deus dos evangélicos é assim. Né? Deus vai saber o que é, onde é que está, que Deus para eles é Jesus, está sentado lá num trono, vendo você e, ó, cutucando sua vida ou falando, esse aqui está marcado para resignação. Né? Será que está marcado para quê? Aliás, para falar nisso, fazer um break aqui. Eu fui, menina, vou contar para vocês, meus amigos. Eu fui, domingo, não foi Iemanjá, que é outra experiência minha. Né? Eu fui, domingo, num culto evangélico. Deus... Tem que ver que engraçado. O pastor falava até umas coisas engraçadas, mas no final rolou um momento demônio que estava com o meu corpo, com certeza, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não sou do bem. E aí ele começou a falar assim, você, né, que está aí e quer se libertar das amarras do Satã. Aí eu falei, opa, eu tô nessa, né? Tô nessa. Quer libertar das amarras do demônio, do tinhoso, do caprioto? Falei, opa, tô dentro. Aí ele começou, vem até aqui. Aí eu falei, vem até onde? É para você vir até o palco. Vem até aqui, as crentes levantando e no palco, assim, eu olhando aquele negócio. Gente. Falei, cara, muito doido. Aí eles botavam a mão no palco e o cara falava assim, porque eu já sou liberto do demônio. Eu falei, se conversar comigo 5 minutos, tu vai ver que o senhor não é liberto do demônio, tá, aposto o quanto ele quiser. E ele lá, cheio das sombras. Não sei o que, não. Aí ficou eu e meu namorado sentados numa cadeira, todos os crentes, menos a mulher com o pé quebrado, no palco, botando a mão. Eu e o Rodrigo assim, sentando e conversando. Tá. Daqui a pouco o pastor vira e solta assim. Porque você que não veio. Eu falei, é comigo, olha lá. Aí eu já olhei séria pro pastor e falei, desgraça, né? Aí o pastor, você que não veio, eu vejo em você uma coisa horrível, porque na verdade você vem porque você acha que você não está com demônio no corpo, mas você está. Eu falei, Rodrigo, eu vou fingir que eu incorporei aqui agora. Esse pastor vai ver a língua do demônio, ele vai ver um negócio. O Rodrigo, fica quieta, não faz nada. Não sei o quê. Desesperado, né? E eu assim, eu falei, Rodrigo, esse pastor, né? E o pastor continuou, porque eu tô triste por você, porque eu tô vendo a Arca de Noé fechando e você ficando aí. Aí eu fiquei olhando assim para ele e falei, mas é agora que eu vou ficar mesmo. Né? Agora que eu fico, eu não quero ir para tua arca. Entendeu? Aí tem a Arca da Iraci, a Arca de Joana. Melhor, muito mais poderosa. Aí, gente, e aquilo foi louco. E daqui a pouco, né, tava lá libertando o demônio, aí ele vai falar, e agora então vamos pedir pro Senhor. Aí faz a prece, daqui a pouco ele faz, tá! Foi a desamarra que acabou, entendeu? A amarra foi a algema caindo. Eu falei, com sonoroplastia, né? Prece com sonoroplastia.
né? Muito doido. E aí você toma aquele susto, né? Você fala, gente, que coisa doida. E aí eu fiquei olhando aquela coisa e as pessoas, né, felizes. Aí depois tem um momento música. E tem que ver como é que as pessoas ficaram depois. Eu fiquei chocada. Porque a música deles vai embalando você no momento, que daqui a pouco até eu tava assim, já como Zaqueu. Não sei, nananana. Eu tava felizona dançando como Zaqueu. Então, assim, e aquele troço vai, né? Mas o Deus deles é esse Deus aqui, ó. Porque se você não conhece Jesus, você não vai ser liberto por Deus. Porque no juízo final, Deus vai estar lá julgando você. Então, o que eu estou querendo dizer? Esse Deus, o que foi, gente? A luz piscou? Não, mas foi a Oliviane que eu vi. Porque se fosse, né, você ia falar assim, como o Zaqueu, todo mundo pisca a luz, você fala. Que essa menina desafiou o Tinhoso. Que essa menina... gente, não, fiquem tranquilos. Né, a gente já estava aqui... isso porque vocês são espíritas, né? Isso porque é espírita, né? Depois te conta um caso de luz que você apagou e acendeu assim misteriosamente no momento... Bem no momento do Satã, né? Quando eu falei, Os alunos saíram correndo da sala de aula. Foi? Foi. Mentira, foi. Nossa Senhora. Não, eu sei de um negócio que aconteceu, acho que aqui no centro que aconteceu isso, em alguma aula daí de mediunidade, eu acho, que aconteceu um negócio, o nego saiu, tu tá na aula de mediunidade, acontece um troço, você sai correndo, mas vamos embora. Enfim, gente, esse é o dualismo, tá? E vem o nosso, que é o monismo. O monismo, na verdade, ele é o Deus hindu, que Joana cita no Em Busca da Verdade, quando ela diz, referimos-nos desse modo à verdade que filosoficamente tem um caráter universal, não dependendo de circunstâncias nem de local, que flui do uno de Deus, conforme o multimilenário conceito hinduísta. Deus, desse modo, na visão moderna do espiritismo, perceba como ela é esperta, na visão moderna do espiritismo, por quê? Porque existe uma visão espírita que está aqui, ó. Mas vamos voltar. Desumanizado, transcendente quanto imanente, é a verdade absoluta que atrai o espírito na sua contínua evolução moral. Né? Então, vamos lá. Eu vou explicar o que é no monismo. No monismo, quando Deus cria, Ele cria em Ele. Ele cria dentro dele. Tá? É como se Deus fosse essa bola e toda a criação de Deus estivesse aqui. Só que a diferença é que se você somar todas as partes que Deus criou, não dá o tamanho de Deus, porque Deus aqui é infinito, transcendente. Tem. Quando você lê Deus, tem aqui, ó. Sim, por que ele é infinito? Porque é como se Deus fosse tudo que ele já criou, todas as partes que estão dentro dele e que são ele, e tudo aquilo que ele ainda vai criar. Por isso ele é infinito. Essa parte que ainda não apareceu, que ele vai criar, a gente chama, que a Joana chama de Deus transcendente. A palavra transcendente significa além de. Sim? Além do que já existe. E a palavra imanente, que é toda a criação de Deus, imanente significa dentro de. Então, Deus está dentro da sua criação, certo? Ou seja, Deus está dentro de você? Está na cadeira? Está na mesa? Está no ar? Está no animal? Está na bomba atômica? Está no seu filho com o demônio no corpo? Está lá nas amarras do demônio? Fala comigo, gente. Tá. Deus está no inferno? Tá. Deus está em qualquer coisa que exista. Sim? E ele vai também além daquilo que ainda não existe, que vai existir, que ele vai criar um dia. Foi, gente? Beleza? Se eu não entendo o monismo, eu não entendo o que Joana está falando com buscar o seu Deus interior. Se eu não entendo que esse Deus que o Espiritismo propõe para a gente é um Deus que você pode alcançar, é um Deus que você pode conhecer, eu não entendi o monismo. Eu estou aqui, ó. Aí as pessoas leem o Livro dos Espíritos e tem uma pergunta ali capciosa, que é o seguinte.
Livro dos Espíritos, logo no começo. Né? Podemos conhecer os mistérios da divindade? O que são mistérios da divindade? As razões da divindade criar e não criar? Aí os espíritos dizem, não. Aí o Kardec pergunta, um dia o homem poderá conhecer a Deus? Aí os espíritos respondem, sim, conforme ele se depura, conforme o espírito se desapega da matéria. Ou seja, conforme o espírito para de achar que a vida dele é isso aqui e começa a entender que a vida dele está em ele, dentro dele. Que, na verdade, isso aqui é só instrumento para que ele possa compreender o seu interior. Foi, gente? Isso é o que o nosso curso está propondo aqui para a gente o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, a gente percebe aqui no curso que funciona o seguinte. Eu falo para vocês dos desafios que acontecem. Vamos supor, você vai passar por uma situação onde você tem que trabalhar a sua sombra. Vou dar um exemplo aqui para você. O que está na minha sombra? Vergonha na cara. Não tenho vergonha na cara. Entendeu? Não tenho, falo mesmo, não estou nem aí. E aí, o que acontece? A vergonha na cara poderia estar na minha sombra. Seria uma coisa que eu nego. Aí eu sou obrigada a entrar no centro espírita, aonde eu tenho que ter o quê? Vergonha na cara, que eu não posso falar o que eu falei na palestra, né? Não posso falar algumas palavras equivocadas aqui. Ou seja, então isso faz com que a gente compreenda por que o vergonha na cara de vez em quando é importante. Entendeu? Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sou muito sincera. Sabe, ela não é sincera, ela é um cavalo. A pessoa, eu sou sincera, fala tudo na cara, porque ela não sabe o que é ser sincera, né? Porque com ela mesma ela não é, porque muitas vezes ela precisa falar para o outro, para quê? Para espizinhar, para se autoafirmar, para mostrar quem manda, para mostrar não sei o quê. Então, a pessoa sincera, quando ela pega alguém de ovo virado, por exemplo, ou alguém que fica muito ofendido, fica... ela tem que aprender o quê? Que ser sincera tem o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Ser o quê? Fala comigo, gente. Vocês estão muito chatos hoje, cara. Vocês estão muito... Eles estavam assim lá passada também. O que é? Qual foi? Estavam assim mesmo também. Como que Não, qual foi, gente? Vocês estão mal. Vocês querem atendimento fraterno? Vocês estão sem emoção. Eu vou jogar um sabonete Lux na cabeça de vocês. Vocês vão ver, vai brotar Iemanjá aí na vida de vocês. Gente, aqui é mandinga. Então, olha só. Quando a gente... O outro lado dessa sinceridade, essa verdade, é mentira. De vez em quando você tem que ser mentirosa. Como assim mentirosa? Imagina só, vou dar um exemplo para você de uma coisa que aconteceu em verdade. Um dia, estávamos, eu e a Iraci, né, a gente estava num passeio aí, e aí tinha uma senhora que era mãe de umas crianças lá, e eu tenho um problema com criança. Né? A criança, quando ela me conhece, parece que tem um imã que gruda na minha pessoa. E não são as crianças legais que grudam em mim, são as que têm o demônio no corpo, elas gostam da minha pessoa. Né? E elas querem que eu faça coisas com elas. Então, a gente fez essa viagem, e os filhos dessa menina que tinham o demônio no corpo, queriam ficar do meu lado. Aí eu ficava horas com as crianças, mergulho as crianças na água, tiro as crianças da água. Tia, o caramba, entendeu? E era uma coisa... Teve uma hora que eu arrumei uma brechinha, e eu saí assim, minha mãe estava andando na praia com duas amigas minhas, aí eu fui correndo, falei, gente, não aguento mais essas crianças do inferno. Aí minha mãe e conversando. E minha mãe estava conversando sobre a mãe dessa menina. E falando assim, você acredita que a mãe dessa menina fez lipo? Gente, a mãe dessa menina, eu juro para você, dava 5 de mim, assim. Ela era muito, muito gorda. E ela estava se vangloriando que ela tinha feito lipo. Né? E o mais engraçado é que ela entrou num bote. Né? Quando ela ficou em pé no bote, o bote fez assim, ó, sabe, afundou. E ela falando, gente, vem que eu tenho que estrear minha lipo na praia. A gente olhou assim, falou, Deus, imagina se não tivesse sem lipo. Né? E aí ela estava me contando isso, que ela achou que o pessoal ficou meio sem graça de comentar isso, que a mulher estava cheia, né, das suas graças. E aí ela falando, você viu, e ela fez lipo, ainda está daquele jeito, não sei o quê. Aí chega a criança, né? A criança chega e fala assim, quem fez lipo e ficou gorda? Eu falei, sua mãe. E aí... A Iraci foi sem querer, gente. A Iraci virou e falou assim, não, mentira, minha tia Ângela. Sempre que a Iraci quer mentir, ela usa o nome de Ângela. Então, se você ligar alguma vez para o Seja e cair no telefone dela e atender e perguntar quem é Ângela, você sabe que é Iraci, né? E aí ela vai, não, minha tia Ângela, que não é a mãe dela, não. Eu falei, é a mãe dela, assim, sem perceber nada. O que eu estou querendo dizer? Que em algum momento, por mais que para ela já tinha feito lipo, ela não estava uma magreza, para ela aquilo tinha sido uma
vitória, uma coisa boa. Então, às vezes, você não pode chegar para a pessoa e falar assim, tá ridícula, não adianta nada. Você tem que estimular a pessoa, você tem que saber falar, mesmo que isso não seja uma verdade. E para a pessoa que é sincera, ela não consegue fazer isso, porque ela só vê um lado da moeda. Entende o que eu estou falando? Então, às vezes, a gente precisa saber ser flexível. E aí a gente vai encontrar essa flexibilidade em alguns desafios da nossa vida. Quem é bonzinho demais, tem a síndrome do ser bonzinho demais, não, tem que fazer o bem. Oi? É a Sandy, que é muito boazinha, vai ter um dia que a Sandy vai ter que dar um grito naquele superstar, entendeu? Vai ter que dar, né, um grito no jurado, um grito na Daniela Mercury para ela ficar quieta, né? Ela vai ter que fazer alguma coisa. Por que eu estou colocando essas questões? Porque, em verdade, quando a gente fica só com um lado da gente, a gente começa a morrer. A gente começa a perecer. Vidas que a gente não bota para fora, que a gente não torna a gente, que a gente não pode ser, fica andando com culpa, fica andando com ansiedade, fica andando com mágoa. Então, o que a gente coloca aqui? O que a Joana fala sobre isso? Ela fala que esse Deus que você tem que conhecer, ela chama esse Deus espírita, tá? Ela vai dar um nome para ele de lei. E é por isso que no livro dos Espíritos você encontra dito que Deus é inteligência suprema do universo. Inteligência é informação organizada. O que é uma lei? É informação organizada. Suprema do universo. Que lei é essa? Funciona assim. Vamos supor que esse seja Deus, tá? Essa aqui é a criação de Deus. Beleza. Os animais, tá? Os animais, vamos colocar aqui assim. Qual é a diferença dos animais para você? A consciência. Você parou, demorou para pensar, né? Sabe por quê? Porque com certeza você conhece alguém que não tem diferença para o animal. Eu tenho certeza que você conhece alguém que você fala assim, nenhuma, fulano, nenhuma. Né? Que tem umas pessoas que você fala, pelo amor, né? Mas vamos lá. A diferença do animal para a gente é que o animal, na verdade, ele não tem uma coisinha que a gente tem. Ele não tem noção de eu. Ele não sabe que ele é ele. Ele vive. Ele não sabe, não, eu sou fulano, você é ciclano. Ele simplesmente vive, eu, você, e não tem noção nenhuma disso. Certo? Beleza. Por conta disso, ele vive dentro dessa lei divina. Certo? O animal, como ele não tem eu, ele não tem uma coisinha que nós temos, que se chama vontade. Tem alguns cachorros que não são de Deus, que eles têm um eu. Né? O Tais tem um eu, né, gente? A minha cachorra Flair também tem um eu. Ela tem um eu. Mas ela tem um eu parcial. Por quê? Porque ela está formando ainda. Então, por exemplo, se eu falar assim para ela, né, a Flair vai pegar um biscoito. Eu falo, solta e tiro da boca dela. Ela não vai atrás de mim, catar meu cabelo, esfregar na cara e vai pegar o biscoito. Ela vai ficar quieta. E depois eu vou falar assim para ela, vem cá, ela vai vindo com o rabinho abanando. Ou seja, o cachorro, ele não tem essa vontade que a gente tem, certo? Então, quando a lei, Deus, que é uma lei, começa a operar aqui, e ele está aqui dentro desse todo, ele sempre segue a lei. Ele não sai da lei de Deus. Quando ele segue os instintos é a presença de Deus dentro deles. Os instintos estão em mim, estão em vocês, e ele simplesmente segue e aquela coisa vai indo harmônica e tranquila. Foi, gente? Beleza. Quando você sai do reino animal e se torna um homem sapiens ou uma mulher sapiens, aí começa, ou uma criança sapiens, né? Aí começa o seu problema, porque você passa a ter e você passa a ter, fala alto que o pessoal da internet não está ouvindo vocês. Obrigado. Vontade eu. E aí, quando você entra nessa lei daqui, e você tem um eu e você tem vontade, é como se você fosse um boi numa manada. Sabe, lembra da abertura do Rei do Gado? Né, começa lá, sou desses, aqueles boi correndo. Você é um deles, você está correndo lá, correndo feliz. Daqui a pouco você, boi, ganha um eu. Você fala, caraca, eu sou um boi. E continua correndo. Você fala, gente, que louco. E você continua correndo. E aí você olha para o lado e você vê um homem desse tamanho, perto de você, que é um boi, sentado num cavalinho assim, hey-oh, hey-oh, e todo mundo correndo com medo daquele cara no cavalinho desse tamanho, gritando, hey-oh, e você assim, gente, eu dou um coice nele, ele morre. Você é um boi consciente, você continua andando, você é boi. Aí o que acontece? Daqui a pouco você vira para um amigo seu boi e fala assim, mano, descobri uma coisa muito doida.
A gente é boi. Aí o boi que está sem consciência olha para você e faz... "Ah", e continua correndo. Ou seja, você que é um boi com consciência, você pode parar e falar assim, não corro mais. Não corro mais, não corro, não quero, me recuso, não vou ser castrado, não vou para o pasto, não gosto desse pasto. Você pode falar isso. Aí você começa a fazer isso, você sai do comportamento que era da lei, da manada. Quando você ganha eu, você começa a fazer isso na lei de Deus. Aí o que acontece? Aí você baba os planos do Senhor. Por quê? Porque o Senhor tinha um plano que era para você estar seguindo. A partir do momento que você olha para o plano do Senhor e fala assim, não gostei, quero outro pasto, sabe o que acontece com você? Você gera, né? O que acontece? Você sai da lei de Deus. Aí o que vai acontecer? Aí quando você sai da lei de Deus, criatura humana, o universo inteiro é obrigado a ser reequilibrado, porque a lei que Deus é a lei do equilíbrio, é a lei do amor. Então, ele vai ter que reequilibrar tudo. É por isso que Einstein fala, quando você, querido, pisca, você gera uma onda que nunca chega a zero no universo. Já viram a teoria do caos? Uma borboleta bate asa no Texas, um tufão acontece em Tóquio. O que é isso? Significa que para o tufão acontecer em Tóquio, tudo o que aconteceu sincronicamente, ou seja, eventos que parecem que não estão coligados, tinham que estar acontecendo. Vocês estão entendendo, gente? Parece que eu tomei um ácido. Sim? O nome disso é sincronicidade. Então, Deus é a lei do equilíbrio, que é a lei de sincronicidade. E como é que Joana trabalha essa lei de sincronicidade, que é Deus? A coincidência é a presença certa de Deus, programada, é a presença discreta de Deus, programada para dar certa, na hora exata e nas circunstâncias ideais. Como é que Kardec trabalha a sincronicidade? Deus é onipresente, está presente em todos os eventos, em tudo que acontece. Ele é sapiente, ele sabe de tudo. Então, é exatamente isso. Quando eu não entendo esse Deus que também está em mim, essa lei, essa sincronicidade, esse equilíbrio que está em mim, eu não posso compreender o que a Joana está dizendo. Quando a Joana fala para a gente, como eu acabei de ler, que o Deus moderno do Espiritismo é imanente e transcendente. Quando ela fala assim, Deus, desse modo, na visão moderna do Espiritismo, desumanizado e transcendente quanto imanente. Por que eu estou falando isso? Porque transcendente é que está além de tudo que existe e imanente é que está dentro. Se Deus está dentro de você, você pode conhecê-lo? Pode, é isso que Joana coloca. E é isso que a Joana vai chamar de autoconhecimento. É isso que Jesus quis dizer quando ele falou assim, busque a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A sua verdadeira natureza, o seu verdadeiro eu. Isso é o que está escrito no oráculo de Delfos, quando você chega, que é conheça a ti mesmo. E é essa busca incessante que a gente vem fazendo. Então, a Joana, quando ela pede para a gente modificar essa visão de Deus, para a gente começar a adquirir a visão monista, é para a gente entender isso. É para a gente começar a pensar que esse Deus é possível de se encontrar. E esse Deus, em verdade, ele vai agir na gente, não é como uma pessoa, é como uma presença dessa lei, desse equilíbrio. É como se você pudesse, é isso que a Joana fala, essa totalidade presente no seu ser, você conseguir, através da plenitude, conseguir ser humano e, ao mesmo tempo, conseguir ter uma cabeça que pense além das coisas do humano. Foi, gente? Pense além disso. Aí eu vou te explicar com um exemplo ótimo. Vamos lá. Vou pegar o bonequinho e contra as leis de Deus. Qual é a lei? O que está presente também nessa lei de Deus? Isso você vai encontrar no Livro dos Espíritos, tá? Onde Kardec faz, ele começa a lei de adoração, lei de não sei o quê. Por que Kardec não coloca no Livro dos Espíritos o que é Deus ou essas coisas? Quando ele diz que a gente não pode conhecer os mistérios da divindade e que Deus não existem palavras para traduzir a Deus, é o que a Joana fala no início desse nosso capítulo. Que, em verdade, Deus não pode ser conhecido pelo intelecto. Deus só pode ser conhecido pela
intuição, é o sexto sentido, é você saber, é você sentir dentro de você essa fé, essa presença. E ninguém precisa te falar. E você vê a sincronicidade, você vê a lei de equilíbrio, você entende o para que as coisas acontecem na sua vida. É aí que você vai ver Deus e crer e saber que Ele existe e que está tudo coligado e interligado, certo? Quando você não sabe disso... e detalhe, e por que você precisa saber disso também? Porque como é que acontece isso? Na hora em que Deus cria você, Ele cria você para conhecer Ele. E conhecer a Ele é você ganhar consciência. Por isso que a Joana chama níveis de consciência, consciência cósmica, consciência dormente, consciência latente, consciência transcendental, nananã. Essas consciências que a Joana vem nomeando, o que é consciência? É ciência, é eu ter ciência dessa lei que habita em mim e agir por vontade própria de acordo com ela, certo? Essa lei que existe em mim, ela faz com que eu morra diariamente. Como assim que eu morra diariamente? Vamos supor que, né, dentro desse equilíbrio, né, você precisa aprender a ser uma pessoa má. Como assim aprender a ser uma pessoa má? Eu vou explicar você ser uma pessoa má. Um exemplo de maldade. Tá? Que não é a maldade que a gente está falando, porque a Joana diz que o mal é a ignorância, é você permanecer sem consciência. Então, qualquer coisa que você faça, onde você não tenha consciência, mesmo que aparentemente seja uma boa ação, na verdade é um mal. Vou dar um exemplo. Se eu pego, não tenho consciência, o que é consciência? Eu não sei para quê, por quê, eu não sei no que me muda, eu não sei no que muda no outro, porque eu não tenho a menor ciência de nada. E dou, por exemplo, um pão para alguém, por mais que elimine a fome do outro, entendeu? Às vezes isso pode ser um mal, porque de tanto eu dar, a pessoa não aprende a ir atrás. Isso que acontece com a gente. A gente, às vezes, tem que aprender a ser o outro lado. Como assim? A dizer não. E dizer não para a gente é muito difícil, porque, categoricamente falando, a nossa cultura julga que as pessoas que dizem não são o quê? Mas... Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso. Quando a vida pede que você se transforme em alguma coisa, através de um desafio na sua vida, e você se recusa a passar por ele, você fica ou se vitimizando, ou chorando, ou revoltada, ou reclamando, ou falando, por que eu, por que eu? Toda vez que isso acontece, você está indo de acordo com o fluxo, ou você está parando esse fluxo e falando assim, não quero. Parando, aí você está indo contra a lei de Deus. Entendeu? Porque dentro da lei de Deus está presente a evolução. Evoluir é imperioso, porque Deus está sempre em movimento. Sim. Vou pegar o boi. Tá, vamos pegar o boi. O boi que ganhou evolução, que falou, cara, a gente é boi. E aí ele olha para o ser humano, qual é o papel do boi na Terra? É ser o quê? Boi. Não, ser bife não, gente. Ser bife não. Né? Vamos ali, vamos alimentar a nossa consciência e o amor aos animais. Mas vamos lá. O papel do boi no planeta é ser o quê? Boi. O papel da galinha é ser galinha. Se o boi ganha consciência e quer começar a assumir o papel do homem, ele está a favor da lei ou contra a lei? Ele tem que fazer o papel de boi conscientemente, do tipo assim, cara, eu sei que eu estou correndo aqui com todo mundo, mas eu não sou todo mundo, eu tenho uma individualidade, mas eu tenho que correr porque eu tenho que fazer meu papel de boi. Entendeu? O cara está mandando em mim, eu sei, mas ele não manda em mim, porque se eu quiser eu dou um coice na cara dele, mas como eu tenho que fazer meu papel de boi, eu não daria um coice na cara dele. É o que a gente tem que fazer aqui. Eu sei que eu tenho vontade de bater no meu vizinho, mas eu não vou bater no meu vizinho porque eu tenho que fazer um papel do quê? Um ser humano civilizado. Posso dar uma analogia? Pode. Assim, rapidinho. Por exemplo, né, no Brasil, para pegar uma analogia mesmo, bem simples, tá? A questão de leis de trânsito. Então, o que no caso diz a bom comportamento e tal? Você tem o teu carro, alguém quer atravessar. O que seria legal, bacana? Deixar parar a pessoa, no caso, atravessar, certo? Isso seria o comportamento, digamos, de acordo com uma lei. Acontece no Brasil e em outros países. Nós somos obrigados a ter um sinal para fazer com que a criatura pare lá o carro para deixar o outro atravessar. A criatura para? Não, porque tem vontade. Peraí, não tô afim. Manda parar, mas eu não tô afim. Avança. Aí nós criamos outros recursos para tentar forçar o cara a parar. Multas, radar, tudo isso.
Quando nós ganhamos uma consciência de que, caramba, o bacana, ou pelo menos assim, o respeitoso com o outro, é deixar o outro atravessar, chegamos a um patamar europeu em que poucas Você vira ruas suíço. têm sinal. Porque já faz automático, baixou o cara botar o pé na rua, que o cara já para, porque ele, não é porque ele é obrigado, porque tem uma lei que obriga, ele já, a consciência, caramba, o bacana é deixar o cara atravessar. Então ele já faz natural, sem essa obrigação. Entendeu? Aí você vê, por exemplo, e mesmo o pessoal que mora na Europa tem uma consciência de também quando atravessar. Não é assim, quero ir e vou, entendeu? Porque aí você não anda nunca na rua. Tem todo um sincronismo que acontece ali, entendeu? É. Sim, gente. É porque o povo é alvo, é louro, do olho azul. Tô brincando. Vamos lá. É. Tá, tá. Sim, sim. É, o nome dessa consciência é o livre-arbítrio. Mas ele está consciente. Ele está, sim, preparado. Por isso que mesmo que você erre, você não acaba com a criação. Entendeu? Porque, imagina só, se Deus não tivesse consciente, uma hora alguém ia errar um Hitler da vida e explodir o mundo e acabar o universo. Entendeu? Como Deus sabe que vai dar zica, entendeu? Quando ele criou, eu acho fantástico isso. Um mito que, para a gente poder entender isso, é o mito de Prometeu. Né? Prometeu e Epimeteu. Quem é Prometeu e Epimeteu? É o inteligente e o debilóide. Epimeteu é o debilóide e Prometeu é o mais inteligente. Oi? É, o Epimeteu é aquele que todo mundo tem um amigo Epimeteu. É aquele amigo que você fala, né, aquele amigo que você fala assim, né, todo mundo está fazendo uma coisa, aí esse amigo chega e faz aquela coisa que não era para ser feita. Aperta o botão, derruba um negócio. Todo mundo tem um Epimeteu na vida. Então, o que aconteceu? Como é que é a história? Zeus, quando começou a criar, Zeus simboliza para a gente esse Deus, tá, da criação. Quando ele começou a criar, e os outros deuses são as suas outras qualidades, tá? Junto com os deuses, que ele começou a criar, né? Porque depois que eles se formaram todos, foram libertos, aquela coisa toda, ficaram 2 titãs, que é Prometeu e Epimeteu, e eles queriam participar da criação. Ah, vamos criar um negócio aqui, pô, vai ser maneiro, tal. Resolveram criar. Criaram os animais, com toda a matéria que Zeus deu para ele, e aí, né, deram todas as qualidades para os outros animais, e para o homem não sobrou qualidade nenhuma. Aí, Prometeu teve uma grande ideia, né? Pegou o fogo de Deus e deu para o homem. O fogo simboliza a astúcia, o livre-arbítrio, a consciência. Aí Zeus ficou como? Possesso. E aí, como é que funciona a mitologia grega? Toda vez que um humano, que um homem, começa a ficar semidivino, começa a se comportar como um semideus, um deus aparece e faz o que com ele? Abaixa a bola, estoura o balão dele. Certo? Fala, querido, menos que você é um humanoide. Certo? É a mesma coisa. Toda vez que você começa a ficar um semideus, quando é que você é semideus? Quando você passa num concurso público e vira juiz. Aí você vira igual aquela besta humana, né, que parou na lei seca, olhou para a menina da lei seca e falou assim, sabe com quem você está falando? E fez a menina da lei seca comer o pão que já amassou, porque ela sabia com quem ela estava falando, sei, com um cidadão normal que está dirigindo e está se recusando a fazer o teste do bafômetro. E se o senhor se recusa, o procedimento é esse. E ela perdeu o emprego, perdeu várias coisas, porque ele era um juiz, um semi-deus. Então, isso acontece. Ou quando você é um médico semideus, ou quando você é sei lá o que semideus, entendeu? Então, assim, quando a gente começa a ter esse comportamento de semideus, a gente mexe no equilíbrio do universo, aí vem ação e reação. Quando eu mexo no equilíbrio do universo, o universo responde para mim com uma reação. É a causa e o efeito. É ação e reação. Só que essa ação e essa reação é sincrônica. Por isso que a Joana fala uma coisa que eu acho fantástica. Ela fala assim, quando um membro de uma família cai, a sociedade inteira sofre a queda daquele cara. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, na minha família uma pessoa e ela se mata, e você não tem ideia de que uma pessoa da minha família se matou,
a pessoa da minha família se matar vai gerar um problema na sua família. Porque isso aqui, esse Deus, é como se todos nós estivéssemos interligados, numa banheira, numa piscina. Se eu estou numa piscina e eu bato o pé com força, paft, a água que se moveu aqui vai chegar até você, vai mexer na sua água. É isso que a Joana quer dizer. Existe o Ho Oponopono, que é uma religião, né? É uma religião, sei lá o que é, né? Havaiana. Ela tem esse pensamento. Toda vez que você vira alguma coisa que te incomoda, ou enfim, qualquer coisa que te, né? Você vê, por exemplo, uma criança passando fome, você diz, né? Eu aceito, né, entrego, me perdoa. Você pede perdão, mesmo, e eu te amo. Você pede perdão, mesmo que você não tenha sido responsável diretamente por aquilo, porque indiretamente você foi. Entendeu? Porque nós estamos coligados. Então, você agir de acordo com a lei é você entender que você não é o centro das atenções, que você vive num todo, que você precisa saber o que convém para esse todo e, ao mesmo tempo, o que convém para o seu eu. E quando você abre mão de um pelo outro, como é que funciona essa simbiose? Quando você usa um, quando você usa outro. Então, nós precisamos compreender isso. E esse Deus que a Joana está trazendo para a gente, que ela diz aqui no nosso texto, que é o Deus multimilenar do hinduísmo, é esse Deus monista, que é esse Deus aonde nós estamos em Ele. Por isso que ele pode ser onipresente, onisciente, onipotente, senão ele não seria onipresente em mim se ele não estivesse em mim. E é isso que a Joana fala, quando ela fala, busque o seu Deus interior, ache o seu Deus interior. O nome de você concretizar essa consciência divina dentro de você se chama cristandade. É o arquétipo do Cristo. É o arquétipo que Jesus realizou. Jesus, Cristo. Jesus que chegou na condição crística. É igual Buda, Siddhartha, Buda. Siddhartha que chegou na condição de Buda, que é a condição crística. Foi isso, gente. Mel na chupeta. Difícil de entender? Então, o que a gente vai falar a partir disso agora? A gente vai dizer que, quando a Joana vai falar de religião e religiosidade, que as criaturas que lidam com Deus fora de si exercem um débito para consigo mesmo. Como assim? Elas não entram em contato com esse Deus presente nelas. E quando você não entra em contato com esse Deus que é presente em você, ele vai se manifestar de outras formas. Ele vai mostrar para você a sede da sua religião. Como assim? Sabe quando você está... Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por isso. Né? De você estar numa... por exemplo, vou dar um exemplo aqui espírita. Né? Eu já tive momentos aqui de ser espírita, ler livro espírita e não sei o quê, e começar a sentir um vazio imenso, mesmo sabendo de tudo que a gente sabe. Mesmo sabendo dessas coisas, dá ai, mas está faltando alguma coisa, parece que eu não estou fazendo direito, parece que eu não estou entendendo. Vai dando uma sede. E é dessa maneira que Deus se manifesta. É por isso, vocês já viram aquelas pessoas que são nômades religiosas? Uma hora é budista, outra hora é Hare Krishna, outra hora é espírita, outra hora é evangélica, outra hora não sei o quê. Elas estão tentando se encontrar, mas, na verdade, elas não conseguem. É porque elas estão buscando o que a Joana chama de religião, e não a religiosidade. A religiosidade é essa busca desse Deus interior, é o autoconhecimento. A religião é a busca de um ritual que você vai fazer, é a busca de um negócio que você vai ouvir, é a busca de um trabalho que você vai fazer, né? Mas que não vai te mudar fora, né? Não vai te mudar dentro. Quando te muda dentro, muda para a religiosidade. Foi, gente? A Joana fala sobre isso no livro Homem Integral, capítulo Religião e Religiosidade, aonde ela deixa isso bem claro. Ela fala assim, não adianta você ser, e eu vou falar do espírita, porque ela dá outro exemplo, mas não adianta você ser espírita de carteirinha, você está aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nos encontros, nos trabalhos, né, nas reuniões, em tudo quanto é lugar, né, beber água, né, tomar porre de água fluidificada, entendeu? Levar a garrafa para casa, benzer marido, botar o nome do mundo na caixinha. Se você não encontrar dentro de você. Se você, aliás, é muito legal a gente ler nas Confissões de Santo Agostinho, quando ele vai se confessar a Deus, ele começa a perguntar, ele começa a falar, como você pode me ouvir se você está fora de mim? Se você criou a criação e está fora. E aí ele começa a chegar à conclusão de que Deus está em ti, em você. E ele vai traçando
né, essa linha de pensamento, até ele descobrir que, e ele fala, o papel na minha vida é encontrar você em mim. É assim que ele fecha a sua confissão. E é exatamente isso que a gente tem que começar a pensar, né? Um bom exemplo para isso é o livro Voltei. O que acontece no livro Voltei? Eu vou te contar que ele é fino, né? Então você pode começar do capítulo 2. Tô brincando, vamos lá. No livro Voltei, né, o irmão Jacó é um presidente de casa espírita. E ele faz todos os trabalhos, aquela coisa toda, e ele está desencarnando. E quando ele está desencarnando, o curioso é o processo de desencarne dele. Ele fica amarrado, né, ele fica preso nas abotoaduras dele que ele tinha. Ele demora muito tempo para se desligar do corpo. E Bezerra de Menezes é que está auxiliando ele a se desligar para ele poder ser levado pelos espíritos. E aí, quando Bezerra consegue, o que é uma bênção, né, leva ele para o plano espiritual, passa tempos e tempos e tempos, ele está lá e passa por ele no plano espiritual um frequentador do centro dele, que o reconhece e vai falar com ele, e ele fica assustado de ver quão iluminado era esse espírito, quanta luz vertia do corpo dele. E aí ele fica feliz de encontrar o espírito, mas não percebe. Quando esse frequentador vai embora, ele olha para o mentor dele e pergunta assim, mas, deixa eu fazer uma pergunta, por que ele brilha tanto? Por que ele tem luz? O que é isso? Aí o espírito fala, ora, essa é a luz da evolução espiritual dele. Aí ele olha para si e fala assim, mas por que eu não tenho? Aí ele fala, porque você não é tão evoluído quanto ele. Aí olha o que ele faz. Ele pergunta, mas como? Eu fui dirigente de uma casa espírita, eu fui escolhido pela espiritualidade para ser o dirigente da casa espírita. Eu trabalhei, ele começa a falar o crédito karma dele, né? Eu trabalhei na quentinha, trabalhei não sei aonde, fiz não sei o quê, doei minha vida ao espiritismo e eu não tenho essa luz. Aí ele vira exatamente, a fala é assim, e é chocante. O mentor vira para ele e fala assim, mas é exatamente por isso que você não tem luz, porque você fez. Ele se tornou. Você fez a caridade, ele se tornou a caridade. Você fez o bem, ele se tornou autoconsciente. Você fez o trabalho de amor ao próximo, ele se tornou a piedade, a misericórdia que tem que se ter ao próximo. Percebe a diferença? É gritante a diferença. Fazer não tem nada a ver com ser. Quem é, faz tudo certo. Mas quem não é, pode fazer também as coisas certas. Percebe? Mas quando ela faz a coisa certa, ela não faz porque ela é. Ela faz porque ela está simplesmente fazendo. Ela está sem consciência. Então, essa consciência, na verdade, é uma autoconsciência. É isso aqui que a gente está buscando, ó. Autoconsciência. É uma autoconscientização. É um autoconhecimento. É estar sobre o domínio de nós próprios, o que nós não estamos, porque nós somos dominados por coisas dentro de nós que nós não sabemos o que é, por sombras, enfim, por N coisas. Então, esse é o Deus que a Joana pede para a gente buscar. É essa lei que está dentro da gente, que a Joana pede para a gente achar. É isso que ela coloca no livro Em Busca da Verdade como a verdade. E ela vai falar mais acima, deixa eu ler todo para vocês o que ela vem falando. Ela vem falando o seguinte... O ser humano, na sua constituição tríplice, espírito, perispírito e matéria, é um conjunto eletrônico sob o comando da consciência, que é a emanação do pensamento divino. Olha o que ela está dizendo. Que o espírito é um conjunto eletrônico sob o comando da consciência. Consciência com letra minúscula, normal. Que é a emanação do pensamento divino, na qual se encontram arquivadas as leis de Deus de acordo com o seu nível de evolução, facultando que as experiências sejam realizadas e assimiladas, de forma que se transforme num conhecimento e sentimento, servindo sempre como base para as realizações no futuro. Ou seja, essa consciência que eu exerço é a emanação do pensamento divino que está dentro de mim. E por isso que na Bíblia está escrito que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus é pura consciência, Deus é uma lei. Ele é consciência, ele tem a ciência de tudo que acontece ali. E nós aprendemos a ter a ciência para desenvolver o Deus que existe em nós. É isso que a Joana está dizendo? Aí ela vira e fala assim, referimos-nos desse modo à verdade, nessa busca da verdade,
que filosoficamente tem um caráter universal, não dependendo de circunstâncias nem de local, que flui do uno é Deus, conforme o multimilenário conceito hinduísta. Deus, desse modo, na visão moderna do espiritismo, desumanizado e transcendente quanto imanente, é a verdade absoluta que atrai o espírito na sua contínua ascensão moral. Então, que verdade é essa que a gente está buscando, que a Joana chama? Deus. Se Deus é a verdade absoluta, conheça a verdade vos libertará, é conhecer o quê? Conheça-te a ti mesmo, é conhecer o Deus que habita em você. É isso. Foi, gente. Dúvidas? Estão com fome? Está todo mundo com cara de fome. Então, como a gente está no horário, você tinha alguma pergunta, alguma coisa, quer cantar uma música, quer mandar um recado para alguém, aproveita que está na internet, você pode mandar um recado para o seu parente distante, né? Avisar a tua mãe que você está aqui, vai que ela não sabe. Foi, gente? Vocês estão com uma cara borocochô, uma cara tipo... obrigada. Eu só estou morrendo, mas já estou feliz. Gente, eu estou falando desde as 3h30. É o meu papel, né, gente? Eu tenho que assumir o papel. Mas estava muito atacada na palestra. O Bozo, ainda uma hora que o Bozo incorpora, que não sai do meu corpo, que é uma coisa de louco. Então, era... Não, nem eu sei como é que era. Como lidar com os desafios da vida. Um tema desse é meio tenso mesmo, porque a gente acaba tendo que assumir responsabilidades, né? Para resolver problemas da nossa vida não tem jeito. Ou a gente assume, ou a gente assume. Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa prece para a gente poder ir para casa, comer bolo, né? Comer aquele salgadinho requentado que você vai levar da cantina, né? Só não pode esquentar no micro-ondas que ele fica borrachudo. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a existência. Agradecemos, Senhor, a sua busca constante por nós. Pedimos, Senhor, que possamos ter a compreensão de achar a Ti, de chegar a Ti, de ter a sua presença em nossos corações. Pedimos, Senhor, que nos auxilie nessa jornada e que sejamos intuídos e que temos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, o coração de vir a ser, que não tenhamos medo, mas que tenhamos a coragem. E assim pedimos a Ti e a Joana de Ângeles que permaneçam conosco, nos orientando nessa nossa busca de autoconhecimento. Graças a Deus. Gente, obrigada. Até quinta que vem.